Beleza, 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 beleza. Vamos lá então. Ó, hoje eu trouxe aqui um amigo, na verdade é um brother. Aqui tá o pastor Ivan, já deu pra ver. Isso é porque é amigo. Já deu pra ver que é super amigo, trabalhamos 1 ano junto lá no IAN e hoje ele veio aqui para trocar uma ideia com a gente sobre uma necessidade básica de quem faz o trabalho da comportagem, que é fazer algo mais do que vender livros. Claro. O que você pode falar pra gente sobre isso aí, pastor? Gente, um prazer poder estar aqui nesse canal. Eu tenho acompanhado esse canal, é muito legal, viu? Na verdade, ele só assistiu os primeiros vídeos para dar ideia, depois parou, mas tá bom. A gente tem que ter uma introdução assim, né, para o pessoal entender que a gente está ligado. Mas é o seguinte, tratado realmente dessa proposta de a gente poder compartilhar ideias por aqui. Agora é o seguinte, Márcio, o que acontece? A gente lida com um programa onde as pessoas compartilham e distribuem livros, vendem livros. Só um detalhe. Quando você quiser olhar para eles, você olha para cá. Para cá. Para esse pontinho aqui, entendeu? Tá, beleza. Então é o seguinte, a gente lida com jovens e com missionários, profissionais que vendem livros. Certo. Um dos maiores desafios da gente é exatamente vender livros. Sim. Porque as pessoas gostam de comprar livros? Não, ninguém está esperando um vendedor em casa. Imagina a pessoa em casa. Podia vir um vendedor aqui hoje na minha casa. Ninguém sonha com a chegada de um vendedor de livros em casa. Agora, o interessante, que é até contraditório, é que as pessoas compram livros. Ele não quer comprar, mas ainda assim ele compra. Um negócio meio louco. Então, o cara não espera um vendedor na casa dele de livros. Sim. Mas as estatísticas mostram que a venda de livros cresce. Então ele quer comprar livro. Ele quer comprar livro. Então mas o problema está onde? Ele não quer vendedor de livro. O cara quer o livro, mas ele não quer o vendedor. Não quer vendedor de livros. Lascou. Então, eu penso que você não pode ser um vendedor de livros. Você precisa ser alguém que espalha boas ideias. Ok. Porque as pessoas querem boas ideias. Sim. As pessoas querem interagir. O tempo que a gente vive hoje, as pessoas querem interagir. Querem conversar, querem compartilhar das necessidades delas. Elas querem um amigo. Então, o cara que sai para fazer a venda, se ele se transforma em alguém que vai espalhar grandes ideias, certo, ele vai ter portas abertas para ele. E você pode me mostrar, assim, por exemplo, algumas características, alguns passos, por exemplo, dessa pessoa que vende ideias ou espalha ideias ao invés de vender livros? Certo. São 4 passos, eu diria, 4 passos simples, né? O primeiro passo é você não precisa falar de livros. Tá. Você está vendendo livros, mas você não fala de livros. Você não fala de livro. Então eu não vou ficar assim, compre aqui esse livro, que esse livro é bom, não vai salvar a sua vida. Não é você sabe que a gente até dá algumas ideias, né? Usa o termo manual, programa, guia médico. Guia médico. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem uma conversa sobre livros. Certo. Elas não querem. Então não fale sobre livros. Fale sobre o que elas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir? Elas querem ouvir sobre saúde. Isso seria já um segundo passo. Não, que o segundo passo é que elas vão falar sobre a necessidade delas. Tá olhando uma cola aqui, mas não tem nada demais não, tá? Esse é o primeiro passo. Falar entendi. sobre... Não falar sobre livros. Falar sobre aquilo que elas querem ouvir. Ok. Não falar sobre livros. Então não adianta eu ficar perdendo tempo falando sobre o livro. Eu tenho que falar sobre o que ela quer ouvir. E até porque você, tipo assim, eu imagino que ninguém de vocês vendeu um livro porque o livro tem a capa bonita. Porque o livro tem capa dura, porque o papel é crochê. Isso aí não vende livro, mas é importante. Certo. Mas é importante. Então, as pessoas não querem ouvir sobre livro. Sim. Elas querem falar sobre o que elas têm vontade de falar. Ok. Sobre a necessidade delas. E é aí que você tem que entra o cara que deixa de ser o vendedor de livro e começa a espalhar boas ideias. Exatamente. Espalhar boas ideias. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo parece um pouco assim, parece parecido. Pode ir. Você corta essa parte. Eu vou cortar, pode ficar tranquilo, tá, galera? Corta essa parte. Tem um cara muito legal que passou agora aqui, ó. Pastor Paulo Pinheiro? Pastor Paulo Pinheiro. Pastor Paulo Pinheiro, ele é o cara mais bem preparado, entendeu? Mais bem preparado para falar sobre esse assunto de vendas. Amigos, é um prazer poder falar a vocês. Realmente, eu não sei o que estamos falando, mas eu sou o cara mais... Quando ficar pronto, você vai saber para quem você estava falando.
Valeu, Marcelo. Mas porque obrigado, é o seguinte, a gente precisa terminar isso aqui, porque ele tá me esperando pra gente poder fazer dar uma tudo saída, bem, entendeu? tudo Importante. Mas... 7h30. 7h30. O programa é 7h30. A janta já tá liberada, viu? A gente pode voltar a falar de novo? Podemos. Então é o seguinte, o segundo passo ele é semelhante, mas na verdade é um processo. A gente precisa falar sobre a necessidade das pessoas. Sim. Então, assim, quando nós estamos num ambiente de negociação ou de conversa, as pessoas querem falar daquilo que elas necessitam. Ok. Então não é somente falar sobre o que interessa a ele, mas também daquilo que ele necessita, daquilo que é importante para ele. Importante para ele. Então ele tem uma necessidade. Qual a necessidade dele? Ele pode ter um conflito familiar, ele pode estar passando por um problema financeiro, Sim. ele pode ter um problema de saúde. Certo. Né? E aí o seguinte, quando o cara aprende a oferta da venda do livro, o que geralmente ele faz? Ele pega aqueles passos, né, da venda. Sim. Introdução, 7 passos, 9 demonstração, passos, 9 passos da venda. E aí ele vai numa sequência sem perceber que o cliente tem uma necessidade. Sim. E qual que é essa necessidade? É disso que ele precisa conversar. É disso que ele precisa ouvir, na verdade, né? Porque o cliente precisa falar do que ele necessita. Então, vamos imaginar que a pessoa foi ali no ponto de contato, fez com que a pessoa se abrisse, conversou muito, mas não conversou sobre o que era importante para ele, sobre a necessidade dele. Exatamente. Então, ele fez um amigo, mas na hora da venda ele não vai conseguir efetuar. Não vai porque ele não tem uma expressão que diz assim, né? Coçar onde está coçando. Ok. E esse é o ponto. Então, as pessoas querem serem ouvidas, elas querem falar daquilo que elas necessitam. Sim. E aí, às vezes, o comportor, ele pula essa etapa porque ele está preocupado em concluir a apresentação dele. Ele tem que dar 15 ofertas no dia, então não interessa o que a pessoa está falando. Ele tem que bater a meta dele de oferta. Exatamente. Então, veja, a gente tem 300 mil pessoas que morrem no ano no Brasil por causa da doença do coração, certo? Todo mundo já sabe dessa estatística, né? Mudou, será? Não. Todo mundo continua morrendo do mesmo jeito. Agora, nós temos quantos milhões de brasileiros? Todo mundo sofre do coração? Sim. Não. Então você vai precisar trabalhar com aquelas pessoas que estão com aquela necessidade. Exatamente. Esse é o segundo passo, que eu acho que ele é muito importante. Isso aí resolveu tudo? Não. Tem mais coisa? Não, porque é o seguinte, você foi na casa do cara, você falou de coisas que ele gosta de ouvir. Você descobriu a necessidade dele, agora ele despertou o desejo de falar da necessidade dele, mas tem um problema. Quem vai resolver o problema dele? Bom, ou vai ter que ser a pessoa que vai espalhar as ideias, esse é o ponto. ou vai ter que ser o vendedor de livro. O vendedor de livro, eu acho que ele não vai fazer isso, né? Não vai, porque o vendedor de livro está preocupado em vender o livro. Certo. E não resolver problema. Não resolver problema. E o cliente não gosta de vendedor de livro por causa disso. Porque não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, agora que a pessoa apresentou a necessidade dela, o que você faz? Que é o terceiro passo. Você resolve o problema dela. Ok. Você não foi ali para alarmar alguém, para a pessoa ficar assustada, preocupada e ela não sabe o que fazer agora. Certo. Então, o que ela vai fazer? Você precisa apresentar a solução para ela. Legal. Resolver o problema dela. Legal. O livro pode ser um elemento da solução do problema. Mas ele não é a solução isoladamente. Não é a solução isoladamente. Então, algumas informações, algumas dicas, algumas receitas. Saber como usar o livro. Saber como usar o livro, identificar como que o livro funciona, a estrutura dele, né? Ele é configurado por capítulos, por dividido sessões, por sistemas, do organismo humano. Como que o camarada usa, né? Como é que ele faz o shake, como é que ele faz o suco, como é que ele faz o tratamento com plantas, como é que ele faz um cardápio saudável e tal. Então aí você agora trouxe solução para ele. Então aqui você vendeu. Porque o que acontece? Se eu tenho um problema de saúde ou familiar, quanto eu teria que gastar ou investir para poder resolver esse problema? Muito dinheiro. Eu tenho que resolver. Agora, um camarada entrou na minha casa, eu apresentei uma necessidade e ele tem uma solução por um preço muito mais barato. Então não vai adiantar eu tentar resolver o problema da pessoa, de uma família de diabético, na casa de pessoas que têm problemas do coração. Exatamente. Okay. Exatamente. Então, é nesse ponto aqui que está o grande desafio, especialmente para quem está começando a comportar. O que acontece? E quem está começando vai seguir realmente um script. Um script, porque ele está começando. Mas depois que você já tem um pouquinho de experiência, você precisa chegar nesse nível de entrar numa casa e apresentar uma oferta
que atenda a necessidade daquela família. Certo. E você muda de casa e você vai apresentar agora Sim. uma oferta que atenda a necessidade Da outra família. daquela família. Legal. É assim que o cara vai vender bastante. Então, quando ele resolve os problemas, às vezes eu acho que até esse terceiro ponto já vai ser suficiente para boa parte das pessoas comprarem o material. Sim, sim. Mas um outro grupo, eu acho que esses 3 passos eles podem não ser suficientes. Não. Ainda não é suficiente porque todos nós precisamos de referências. Certo. De pontos assim, né, que a gente possa olhar e falar assim, puxa, que legal, eu também posso ser assim, eu também posso fazer Certo. assim. Então eu diria que o último passo é você inspirar as pessoas. Ok. Inspirar. De que maneira você pode inspirar as pessoas? Influenciando através da sua própria vida. Ou através de outras pessoas Sim. que tiveram problemas semelhantes e venceram. Isso inspira as pessoas. Nesse caso, seria o peso não somente do que se fala, mas de quem se fala, né? De quem se fala. Vamos imaginar, vou dar um exemplo meu aqui, ó. Sim. Exemplo meu. Que o exemplo pessoal sempre é o melhor. Ok. Mas se você não tem, você pode usar um outro exemplo que também Enquanto pode você funcionar. não começa a colecionar os seus próprios exemplos pessoais. Exatamente. Então, por exemplo, eu tinha um... Era obeso? Não, mentira. Não Nunca era, foi. não era. Infelizmente. Infelizmente não, né? Felizmente. Sempre jogou no time do Osmar, do Magrelos, né? eu era um atleta assim, profissional, o futuro substituto do Pelé e do Messi. Brincadeira, jogando mentira. bola. Se você já me viu, você já... mas eu era muito bom, pela minha avaliação, né? Mas o que acontece? Eu machuquei meu joelho, Certo. menisco e ligamento, machuquei. E aí eu tinha que fazer uma cirurgia para poder corrigir isso daí, procurei todo um plano médico para poder fazer isso. E aí, nesse ínterim, alguém me apresentou um profissional que me fez uma proposta. Ele falou para mim assim, você pode tratar sem precisar fazer a cirurgia. Opa, coisa boa. Coisa boa. E eu gostei da ideia. Sim. Aí ele me apresentou um desafio. Ele falou para mim assim, Ivan, você tem condições de poder ficar bom e inclusive fazer um desafio aí. Aí ele me perguntou que desafio que você gostaria de fazer. Eu disse para ele assim, eu queria correr a São Silvestre. São Silvestre. E aí ele falou para mim assim, você vai correr a São Silvestre então, vamos treinar, vamos nos preparar para isso. Treinamos uma média aí de talvez entre 6 a 8 meses, aí treinamos. Então eu não fiz a cirurgia e eu corri a São Silvestre e hoje eu estou bem. Estamos aqui com o corredor maratonista! Eu quase cheguei em primeiro lugar. Quase. Se não fosse o Poltergeist lá, se não fosse mais de milhões de pessoas. se não fosse os quenianos, mexicanos, brasileiros. Mas o importante é que eu concluí. Sim. Porque o interesse era concluir a prova. Legal. Então vejam só, essa minha história Sim. pode inspirar Sim. algumas pessoas que estão vivendo um momento também de fragilidade, de dificuldade, que não está acreditando nela mesma, Sim. a ela poder se inspirar e eu vou conseguir também. Você tem deixa de ser a história que você conta, embora a história que você conta também tenha valor, mas tem valor quem é que está falando. Eu sempre tive essa dificuldade que eu pensava assim, poxa, vou dar um exemplo agora meu. Certo. Sempre falei besteira. Mas quando eu falava verdade, besteira, antes de estar formado no curso de psicologia, o pessoal ninguém dava atenção no que eu falava. Agora depois que eu formo, não, cara, ele é psicólogo. É a mesma besteira que eu falava, já falava antes. Mas acaba tendo um peso. E aí eu comecei a pensar nisso. E isso não é uma bobeira, o fato de que aquilo que a pessoa que fala, ela tem tanto valor, às vezes, do que a mensagem que é dita. É verdade. Por isso que às vezes você olha um pregador, um grande pregador, e você fala, mas esse sermão aí eu conseguiria fazer. Mas não é o sermão que ele está fazendo, mas é quem é que está falando, porque ele está inspirando a autoridade. A autoridade. É a autoridade. Até na Bíblia Jesus falava como quem tinha autoridade. Sim. As pessoas olhavam para ele e as palavras dele tinham vida porque ele tinha autoridade para falar. Então você, amigo, que vai comportar aí, que vai lidar com as pessoas, lembre desse detalhe, ó. As pessoas não gostam, na maior parte delas, né, elas não gostam de livro e não gostam de alguém que vai na casa delas falar de livro. Certo. Então não fale sobre livros. Ok. Se ele não quer, não vou falar. Ouça e fala o que elas querem ouvir, o que elas querem conversar. Depois, elas têm necessidades, então
dê atenção à necessidade que elas têm. Beleza. Qual é a necessidade delas? Eu preciso Encontrar descobrir, essa necessidade. encontrar. Uma vez que elas apresentaram a necessidade delas, você não pode virar as costas e dizer para elas assim, ó, Acabou, né? acabou, né? Você tem que resolver o problema Resolve dela. o problema, terceira coisa. E você tem condições de resolver o problema. Ok. Porque os nossos materiais, o conhecimento que você adquiriu, tem condições de você poder trazer solução para o problema delas. E por fim, inspire esse desejo que todos nós temos de poder se superar, de poder vencer. You are